Sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos estar lendo alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, estaremos lendo alguns versículos. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas, que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma extraordinária, aonde quer que você esteja, amigo. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e sobre sua casa. Quem achou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos estar lendo o versículo, a parte B do versículo de número 1, que vai nos interessar. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Agora, versículo de número 4 e 5. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava a Cristo. Agora, versículo de número 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Agora apenas a parte A do versículo 27. E ele se levantou e foi. Amém? Somente até aqui. A palavra do Senhor é bem explícita e clara quando nos fala no versículo de número 1, de capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, que naquela região desencadeou-se uma grande perseguição à igreja de Cristo. Todos nós sabemos da história, se nós voltarmos no capítulo anterior, no capítulo 7, conta a história de Estevão. Pois foi a partir do momento quando Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra de Deus, e naquela cidade de Jerusalém, eles simplesmente expulsaram ele da cidade e apedrejaram, quando todos nós sabemos dessa história. E a partir deste momento foi desencadeado uma grande perseguição da igreja de Cristo. E o interessante nessa passagem que nos fala dessa perseguição da igreja de Cristo é que Deus usa esses tipos de terríveis perseguições para o seu próprio benefício. Por que você fala? Porque foi através dessa perseguição que aconteceu na igreja dos judeus cristãos, que Deus teve a oportunidade de usar aqueles que foram espalhados para estar pregando a palavra do Senhor, como nós próprios acabamos de ler, e eles foram para as regiões da Judéia e de Samaria. Então são situações que nós fomos ver, Deus usa situações adversas, situações contrárias para seu próprio benefício, e não foi diferente naquela situação. Deus usou aquela situação de perseguição, onde o principal perseguidor, todos conhecem, era Saulo, e passou daquela situação de perseguição, espalhar a palavra de Deus. Nós podemos ver também, em nossas vidas isso não é diferente. Já repararam que muitas das vezes, em momento de dor, em momento de sofrimento, acabamos chegando próximo à presença do Senhor, ao caminho do Senhor. Nós temos exemplos dentro da nossa própria igreja. Por exemplo,
o nosso irmão Romeu Ramos, foi através de uma enfermidade na qual ele esteve naquele hospital, prestes a fazer uma cirurgia nas suas costas, mas Deus o livrou daquela cirurgia. E ele, neste altar aqui, ele contou que durante 25 anos ele afastado dos caminhos do Senhor, devido àquela circunstância de dor, de sofrimento que foi provocado, ele retorna aos caminhos do Senhor. Não é diferente também com o nosso evangelista ainda não, mas eu creio que vai ser evangelista, nosso presbítero João Paulo, que ele conta no seu testemunho, que teve a situação da sua esposa, uma situação na qual, da sua antiga esposa, a mãe dos seus filhos, que teve uma enfermidade grave, que acabou perdendo a sua vida, e ele, financeiramente falando, ele já testemunhou, era bem financeiramente, dizendo, e de um momento para o outro, vira-se a situação, aquela situação que era favorável a ele, a situação inverte, e ele tem a oportunidade de chegar aos caminhos do Senhor. Muitas das vezes essas coisas nos acontecidas. E para terminar esses exemplos, não poderia deixar de citar o nosso exemplo do nosso irmão Geraldo, que testemunhou aqui nesse altar, no último domingo, quando ele falou que estava no leito de morte, vendo pessoas ao seu lado, perdendo a vida, vendo pessoas ao seu lado, tendo o seu último suspiro, e ele com certeza, e ele mesmo presenciou dizendo, falando aqui, com certeza ele estava apenas esperando o seu próximo, mas através de um testemunho que ele ouviu na rádio ou na TV, ouviu, não sei, Deus transformou aquela situação adversa em situação totalmente controlada. E isso que acontece muitas das vezes, nós pensamos que as situações às vezes se encontram fora do controle de Deus, mas nada foge do controle do Altíssimo. Porque Deus tem o controle de todas as situações, mesmo que nós, seres humanos, na nossa forma de ver e de entender as coisas, pensamos que as situações, ela foge do controle, mas de Deus jamais fugirá do controle das situações. E indo, como nós lemos aqui no versículo de número 4, e indo Filipe para a cidade de Samaria, ali ele anunciava o Evangelho. Filipe começou a pregar com ousadia aquele povo de Samaria, e o povo acreditaram. Acreditaram porque não só viram, não só ouviram, mas também viram a presença do Espírito Santo na vida de Filipe, porque a palavra do Senhor em Atos 8 nos relata que Filipe, ele saía curando os coxos, os doentes, e expulsando o espírito imundo das pessoas. E aquela cidade, até então a cidade que não tinha conhecimento da palavra do Senhor, e visto, literalmente visto, a presença do Senhor na vida de uma pessoa, eles viram a presença do Senhor na vida de Filipe. E aquelas pessoas, com alegria, aceitaram o ensinamento que Filipe dava em crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aquelas pessoas, ao crerem, elas foram batizadas, desceram as águas, e essa notícia logo se correu por toda a cidade de Jerusalém, e os apóstolos ficaram sabendo disso. Aos apóstolos saberem dessa situação, eles enviam para lá Pedro e João. Pedro e João, ao chegar naquela cidade, viram a maravilha que era aquelas pessoas ter aceitado
a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faltava ainda uma coisa: eles serem batizados com o Espírito Santo. Então Pedro e João colocam as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Mas só que naquela cidade havia um certo Simão, chamado Simão o feiticeiro, ou mago, mágico, depende de cada versão de cada Bíblia. Havia um homem que, vendo e ouvindo a mensagem que Filipe pregava, ele também creu e também foi batizado. Só que nós vemos aqui no versículo 16 que quando o apóstolo Pedro e João colocam a mão e eles recebem, o que esse Simão faz? Ele, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, oferece dinheiro. Esse Simão, como eu tinha dito, ele tinha sido batizado e ele tinha aceitado a Jesus. E esse Simão, nós podemos ver, era uma pessoa que era respeitada naquela cidade de Samaria. Se nós puxarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que todo o povo, do mais simples ao mais rico, davam-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como um grande poder de Deus. Só que esse Simão que aceitou a Jesus, que foi batizado porque ele viu o milagre que na vida de Filipe, usado pelo Espírito Santo, ele aceita Jesus. Mas existe dois tipos de cristãos. Existem os cristãos que aceitam Jesus e são batizados, mas ainda não são libertos. E este Filipe nós vemos aqui, e esse Simão, nós vemos aqui que ele ainda não é liberto, porque ele se lembrava lá do seu passado, onde ele era o mago, o feiticeiro, a pessoa que iludia e enganava as pessoas naquela cidade de Samaria. O que ele tenta? Tirar proveito para si próprio, oferecendo dinheiro a Simão e a Pedro. E às vezes acontece isso nas igrejas. Muitas das vezes as pessoas, em diversas igrejas espalhadas, aceitam a Jesus, são batizadas nas águas, mas falta a libertação. Porque ainda o seu passado ainda faz lembrar de coisa que fazia, esquecendo ela que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele joga no lamaçal do esquecimento o nosso passado. O lamaçal do pecado, Ele joga no lamaçal do nosso pecado, Ele joga no esquecimento, Ele já não se lembra. Mas pessoas insistem ainda em se lembrar dos seus passados, em lembrar de coisas que faziam e ainda não é liberta. E isso que acontece muitas das vezes nas igrejas. Pessoas que às vezes não temem ao Senhor. Por que eu falo isso, não teme? Porque muitas das vezes a pessoa, como eu tinha falado, a pessoa aceita Jesus, é batizada, mas ainda deixa coisas do passado, coisas que atrapalham ela a aproximar, ter uma intimidade mais próxima com Deus. Vou dar um simples exemplo. Por exemplo, a pessoa que é um dizimista, do exemplo de oferta, um dizimista, ele sabe, ele tem a noção do seu dízimo, da sua oferta, em devolver aquilo para o Senhor. Mas talvez o seu dízimo, a sua oferta, seja de um valor de 50 euros, dando um exemplo. 51 euros, arredondando, 51 euros. Mas ele vê e fala: o pastor não sabe, ninguém precisa saber, eu dou 50, e esquece da sua fidelidade, esquece daquilo que Deus está vendo. Deus, Ele não esquece, mas a pessoa esquece do seu passado, e pelo contrário, ela se lembra do seu passado, onde vivia no lamaçal do pecado,
e não é totalmente libertada. Mas Simão, quando viu isso, reconheceu verdadeiramente, e Pedro o amaldiçoa aquele seu dinheiro. Porque a palavra de Deus é muito clara, que Deus não necessita de dinheiro algum. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é dono de todas as coisas, Ele não necessita de coisas. Só que as pessoas, infelizmente, implantam nas igrejas a adoração, as coisas dessa terra. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam, nossa vida, essa igreja que na qual deu início aqui, a igreja cristã, Filipe pregava o reino dos céus. Filipe não pregava o reino da terra. E muitas das vezes as pessoas se confundem com isso e acabam pregando o reino da terra, onde as pessoas vivem, as pessoas se prosperam. Não que você não vai viver bem financeiramente, nem se prosperar. Claro que não. Mas temos que pregar a verdade, que é a palavra do reino de Deus. Que é para isso que as pessoas, que é para isso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio, para pregar o reino dos céus, para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos, para as pessoas verdadeiras serem libertadas daquilo que oprime, daquilo que ainda impede de se aproximar mais de Deus. E isso foi feito por Filipe, ousadamente pregava. E aquela cidade de Samaria era extremamente cheia do avivamento. Verdadeiramente aconteceu um grande avivamento naquela cidade de Samaria, onde as pessoas aceitaram a Cristo. Só que nós lemos no versículo de número 27, o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta de Jerusalém a Gaza. A obediência de um servo de Deus, de um filho de Deus. Ele simplesmente ouviu o anjo do Senhor falando com ele. O que que Filipe faz? Filipe se levanta e vai. Se nós vemos, eu estava estudando e vendo, essa cidade, essa estrada deserta, que fica no sul, na deserta, no sentido de Jerusalém, próximo a Gaza, ela fica aproximadamente 160 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Filipe demorou aproximadamente, creio eu, se ele andando mais ou menos por volta de 30 quilômetros por dia, 3 vezes 5, 15, 150, mais ou menos uns 5 dias ele gastou até chegar a essa estrada deserta. E quando ele ouviu a voz do anjo do Senhor dizendo para ele, em um momento nós vemos na Bíblia que ele murmurou. Ele simplesmente foi e obedeceu a voz do Senhor. E chegando lá, ele encontra, como nós todos conhecemos a história, encontra um eunuco, e o Espírito do Senhor diz a ele: aproxima-se dessa carruagem, e ele chega até o eunuco. Só que o interessante que me chama a atenção, como todos já conhecem essa história, é que Filipe estava num grande avivamento, numa cidade de Samaria, que estavam aceitando a palavra de Deus, e vai simplesmente para o deserto, ter com apenas uma pessoa. Por quê? Por isso que a palavra do Senhor, ela nos diz que há festa dos anjos no céu, quando uma alma aceita ao Senhor Jesus. Só que esta alma não era uma alma qualquer. Todos nós conhecemos a história. Esse eunuco do Senhor, ele foi primeiro a Jerusalém. E o que ele foi fazer em Jerusalém? Todos nós conhecemos a história. O que esse eunuco foi fazer em Jerusalém?
esse eunuco foi adorar a Deus. É isso que muitas das vezes nós esquecemos e ver que aquela pessoa que na qual foi em Jerusalém adorar o Senhor, adorar a Deus, ele talvez passou, com certeza, ele passou despercebido pelos olhos humanos, mas para os olhos de Deus não. Deus faz com que Felipe vá de encontro a esta pessoa, lá no deserto, encontrar a esse eunuco, que foi exclusivamente a Jerusalém para adorar a Deus. E Deus simplesmente faz um reboliço na vida desse eunuco, pois todos nós sabemos, ele estava lendo a passagem de Isaías, e ele queria saber de quem o profeta estava falando, e Filipe apenas esperou aquela oportunidade de pregar a Cristo para ele. E quando prega a Cristo para ele, ele vê as águas e fala: o que me impede de descer as águas? Basta apenas você crer de todo o teu coração. E ele simplesmente creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que acontece? Ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que da mesma forma que Deus coloca a pessoa, leva a pessoa até o deserto, no piscar de olhos, Deus tira a pessoa do deserto. E nós sabemos dessa história. Deus arrebatou a Filipe e lança Filipe para a cidade de Samaria? Não, porque a cidade de Samaria, ela já tinha aceitado a Jesus, ela já tinha ouvido da palavra de Deus. Deus tem necessidade de levar a tua palavra a outras pessoas, a outra cidade. E o que acontece em seguida? Deus arrebata Filipe para a cidade de Azoto, que fica a aproximadamente 40 quilômetros. Isso não quer dizer que a obra do Senhor, ela é sempre dessa forma. Não importa você, às vezes, muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus, muitas das vezes as coisas se encontram em situações diversas, mas o Senhor, Ele tem propósito em todas as coisas. Às vezes pode ser em pequenas coisas, às vezes pode ser em grandes coisas, mas a palavra de Deus, ela tem sempre que ser pregada. E quando a palavra de Deus, ela é pregada, as pessoas verdadeiramente aceitam a Cristo, porque o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E essas pessoas, ao aceitarem a Cristo, a palavra é bem clara, a felicidade que houve naquelas cidades, naquela nação, e daí por diante, a palavra de Deus é pregada, e talvez, quem sabe, através dessa perseguição, como foi falado lá no começo, foi através, hoje estamos aqui, hoje temos a oportunidade de estarmos aqui. Talvez se nada disso tivesse acontecido, Deus teria com certeza usado outra forma, outra maneira, porque o nosso Deus, Ele tem sempre algo para nos ensinar, e não foi diferente nessa passagem. Ele ensina-nos a cada vez mais a ser perseverante, mesmo nas dificuldades, mesmo nas dificuldades, nas dores, mas sempre manter firme, porque a palavra do Senhor é muito clara, quando nos diz que quando nós devemos achegar a Ele, Ele chega até nós. A partir do momento que nós damos a iniciativa de aproximarmos a Ele, mesmo que chegue numa situação difícil de nossas vidas, porque muitas das vezes as pessoas, é isso que acontece com as pessoas, elas às vezes só se lembram de Deus quando elas estão numa situação difícil, porque se elas estivessem numa situação, financeiramente falando, razoavelmente bem, ela se esquece que existe um Deus que está olhando por ela. E isso nós devemos ser gratos ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa só, e nós temos motivo
extraordinário de agradecer ao nosso Deus. Hoje mesmo eu creio que cada um de nós tem motivo para isso. Se você puxar o seu dia de hoje, você tem um motivo de dar glória para Deus, agradecer a Deus. Porque se você falar bem assim, não, mas hoje o Senhor não me deu livramento, mas deixa de ficar apenas 3 minutos, seu fôlego de vida, vê se você ainda está nessa terra. E isso tudo para a honra e glória do nosso Deus. Ele nos concede as coisas, as bênçãos, que nós não reconhecemos e nem agradecemos, pois somos falhos, mas o nosso Senhor é misericordioso para conosco. Por isso, eu peço, amada igreja, nesse momento, se colocarem de pé, e mantenhamos firmes, porque a palavra do Senhor é muito clara. Quando aqueles que na qual foram em cidades, levando a palavra do reino de Deus, e aquelas pessoas verdadeiramente aceitando a Cristo, porque só existe um caminho, mesmo que às vezes as pessoas tentem trilhar um caminho diferente, mas não existe. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para este mundo para nos dar a vida e vida em abundância. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos. Que palavra abençoada. E nós devemos lembrar